turma! Então, na nossa aula de hoje de Geografia, nós vamos continuar falando, né, sobre a importância dos mares e oceanos, né, com destaque na poluição. Então, né, na página 29, fala aí um textinho sobre a importância dos mares e oceanos, né? Os mares e oceanos são importantes para a manutenção da vida do planeta. Além de suas águas conterem diferentes sais minerais, elas exercem influência sobre os climas na Terra, né? Ou seja, regulam a temperatura, produzem oxigênio, abrigam inúmeras riquezas de flora e fauna e são fonte de alimentos para milhões de pessoas em todo o mundo, tá? Mesmo sendo fundamentais, então, para o planeta, oceanos e mares recebem diariamente grande quantidade de lixo produzida, né, pelas atividades humanas. A maior parte dessa poluição vem dos continentes, trazida pelos rios, chuvas e ventos. Entre os principais poluentes estão, né, os materiais plásticos, latas, metais, madeira, material de pesca, esgoto doméstico e industriais, lançados nas águas oceânicas sem tratamento, óleo e petróleo derramado por acidentes com navios-tanque, lixo radioativo depositado no fundo do mar, produtos agrotóxicos utilizados em plantações, né? Então, temos aí diversas maneiras, diversas poluentes, tá? Continuando na 30, pede para a gente observar as fotografias, né? Elas retratam alguns dos impactos do lixo humano nas águas oceânicas, né? Então, ali a tartaruga, né, em meio a um monte de lixo lá no Oceano Atlântico, um caranguejo ali embaixo, né, coberto de óleo, tá? Então, ali tem um textinho ainda de Saiba Mais, né? Estima-se que 80% dos lixos nos oceanos tenham origem terrestre, né? Entre as causas disso estão a gestão inadequada do lixo urbano e as atividades econômicas, né? A indústria, o comércio e serviços, portuárias e de turismo. A população também tem parte da responsabilidade pelo problema, devido principalmente à destinação incorreta de seus resíduos, que muitas vezes são lançados deliberadamente na rua e nos rios, né? E só apenas os 20% restantes têm origem dos próprios oceanos, né? Gerados pelas atividades pesqueiras, mergulho recreativo, pesca submarina e turismo, como cruzeiros, por exemplo, né? No ranking dos países mais poluidores dos mares, o Brasil ocupa a 16ª posição, segundo um estudo realizado por pesquisadores americanos e divulgados, então, em 2015. Que tristeza, né? Continua, né, com o texto do Saiba Mais, que eles estimaram, então, a quantidade de resíduos sólidos de origem terrestre que entram no oceano em países costeiros de todo o mundo. Aqui, todos os anos são lançados na praia entre 70 mil e 190 mil toneladas de materiais plásticos descartados. Ainda de acordo com o mesmo levantamento, a China, a Indonésia e as Filipinas são as nações que mais jogam lixo nos oceanos, com até 3,5 milhões de toneladas de plástico por ano, né? Por mais que a gente pense assim, que sempre tem alguém que faça pior do que a gente, ainda temos que colocar a mão na consciência, porque o que a gente descarta ainda é muito, né? Imagina, de 70 a 190 mil toneladas de lixo por ano, só nas praias, né? E isso a gente nem calcula por ano, porque o período mais utilizado nas praias é o verão. Então, tu imagina, né? Ali 3 meses que é o verão, mais da metade dessa quantidade aí é lançado, ok? E aí começa então as atividades, né? Leia um trecho do texto Eu Sou o Oceano. Então, eu sou o oceano, eu sou água, eu sou a maior parte deste planeta. Eu sou a origem,
Eu sou onde tudo começou. Mas os humanos, eles tiram mais do que preciso. Eles me envenenam e aí esperam que eu os alimente. Bem, não é assim que funciona. Se os humanos querem continuar existindo junto à natureza, comigo e a partir de mim, eu sugiro que ouçam atentamente. Eu só vou dizer uma única vez. Se a saúde da natureza não for conservada pelos humanos, não irão sobreviver. Né? Bem forte, bem profundo esse textinho aí, né? Então, na 32, com base nesse texto, explique por que os oceanos e os mares são fundamentais para a manutenção da vida do planeta, né? Então, a gente já falou aí anteriormente, lá quando a gente iniciou. E com a B, com lápis de escrever, destaque no texto a frase que indica a degradação dos oceanos pelas atividades humanas, tá? Então, lá no textinho, marca aí com lápis de escrever. Que atividades humanas causam a poluição dos oceanos e dos mares? Então, tem lá no primeirinho que a gente leu, ok? Atividade 2. Você sabia que existem ilhas de plástico? As sacolas plásticas que embalam suas compras podem ir para o meio do oceano. É sério? Nessas áreas, elas formam grandes ilhas de lixo, ou melhor, regiões de alta concentração de plásticos. Você deve estar se perguntando como as sacolas podem viajar tanto. A resposta está no descarte sem qualquer cuidado, diretamente nas ruas, de onde podem ser arrastadas pelas chuvas até chegarem a um rio. E como os rios desembocam no mar, pronto, lá estão elas. E aí agora a pergunta, né? Que tipo de poluição é retratado aí nesse texto? Da água, pois as sacolas vão parar no oceano. Do solo, pois as sacolas são jogadas no chão. Do ar, pois as sacolas são carregadas pelo vento. Ou visual, pois as compras são embaladas na sacola. Então, que tipo de poluição falou aí? É uma consequência direta dos supermercados que disponibilizam sacolas no caixa, do descarte sem cuidado realizado pelos seres humanos, das fortes chuvas que acontecem nas cidades ou dos rios que levam as sacolas para o mar. Então, de quem é a culpa, né? Entre aspas, ok? E aí tem um textinho em amarelo. Você estudou que a população também tem parte da responsabilidade no problema da poluição dos oceanos e dos mares, em virtude principalmente da destinação incorreta de seus resíduos, que muitas vezes são lançados deliberadamente na rua e nos rios. E aí pede então atividade 3 para vocês pesquisarem em revistas e livros os procedimentos corretos para o descarte dos resíduos, né, que você e seus familiares geram no dia a dia. E registrar, então, essas descobertas no caderno, né? E aí, então, muitas vezes não é nem necessário fazer uma pesquisa, né? Conversem aí com os teus familiares e cheguem a um consenso qual seria o procedimento correto para o descarte do lixo, né? E isso vocês já vêm trabalhando há muito tempo, né? Começando ali começando sempre, né, pela separação correta, né, e colocar devidamente no lixo para que o lixeiro leve e descarte corretamente, ok? E aí, então, vocês vão registrar tudo isso no caderno, tá? E a 4, então, vocês vão trocar ideias com os familiares de vocês e com os colegas, tá? E completar essa lista a seguir com atitudes simples e cotidianas que evitam que os poluentes chegam a mares e os oceanos, tá? Então, tem uma primeira aí, né? Usar garrafas PETs de água reutilizáveis em vez, né? Desculpa, usar garrafas de água reutilizáveis em vez de garrafas, né, de PET, tá? Então, aí, que outras coisas a gente pode utilizar, né, e atitudes simples
que poderiam evitar tantos poluentes assim. Ok? Então, lista aí, né? Bota uma ideia, uma atitude em cada linha, tá? Os familiares de vocês podem ajudar nessa 4 aí também, ok? E aí, para finalizar, né, o nosso livro de geografia traz o resumo desse capítulo, né? Então, agora eu sei. Os principais problemas ambientais nas cidades estão relacionados ao crescimento acelerado urbano, né? Os problemas ambientais também tornam-se ainda mais críticos quando não há eficiência da gestão pública. A ocorrência da ilha de calor deve-se, né, à concentração urbana, né, de pessoas, construções e veículos, né, aliada à pavimentação do solo e poucas áreas verdes. Lembrando que essa ilha de calor é quando aquele local que fica muito quente, né, devido a essa aglomeração aí. Todas as formas de vida, as paisagens e os fenômenos naturais próximos ou distantes estão interligados e em constante dinamismo e transformação. Os oceanos e os mares são importantes para a manutenção da vida do planeta. Oceanos são grandes massas de ar salgada que separam os continentes. O tamanho e a profundidade são duas características que os diferenciam dos mares, né? E as águas oceânicas recebem diretamente grande quantidade de lixo produzida pelas atividades humanas. E atitudes simples e cotidianas como não usar copos e talheres de plástico descartáveis, sacolas plásticas, fazer o descarte correto do lixo e separar o lixo reciclável evitam que os poluentes cheguem aos mares e aos oceanos, né? E aí aqui então até tem algumas dicas, né, para vocês completarem aí essa lista de vocês, tá? Tranquilos, tá? Estou à disposição. Bons estudos, beijinhos e até amanhã.